Vamos juntos refletir a palavra do Senhor. Sabe, um dos textos que eu acho mais lindo das Escrituras é o momento da bênção. O momento da bênção de Jacó para José. Esse texto me emociona tanto. E essa semana, esse texto povoou a minha mente. E eu vim durante toda a semana tendo confirmações de que essa era a mensagem para dividir, compartilhar com vocês no culto de hoje. E o meu coração aqui está em chamas. Vamos juntos conhecer o texto de hoje? Gênesis capítulo 49, versículo 22 a 26. Gênesis 49, versículo 22 a 26. Hoje você tem a possibilidade de ter a Bíblia aí também no seu celular. Gênesis 49, 22 a 26. Olha que texto forte. E eu peço a Deus que me dê graças para envelhecer com qualidade de vida, com inteligência, com sabedoria, e ter força para abençoar os meus filhos, e se Deus me permitir, abraçar os meus netos, conhecer os meus netos, quem sabe até os bisnetos, quem sabe, vamos até a volta de Jesus, né? Pode ser, os sinais estão aí, não sabemos quanto tempo temos, mas eu quero envelhecer para poder abençoar os filhos e os netos e toda a geração, continuar abençoando as pessoas. Gênesis 49, 22 a 26. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos das profundezas, com as bênçãos dos seios da madre. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Amém? A história de José é uma das histórias mais fascinantes e inspiradoras das Escrituras. Por volta de 1700 antes de Cristo, a história de José começa a ser desenhada, pavimentada. José seguiu firmemente os passos, os princípios, a fé dos seus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Demonstrou uma fidelidade ímpar a Deus, mesmo nas tribulações mais difíceis e aterradoras. Sua vida ensina-nos a cultura da total e plena dependência de Deus. Sua vida nos ensina a esperançar, a manter a esperança viva quando tudo parece perdido, quando tudo estava errado. José mantinha a chama da esperança acesa dentro da sua alma, enfervescendo o seu coração.
A história de José é uma linda história sobre o poder do perdão, porque ele foi muito ferido, machucado, judiado por quem deveria amá-lo, honrá-lo. Mas os irmãos, a família, foi onde ele mais foi ferido. A história de José é uma história de uma visão clara sobre a soberania de Deus. As dificuldades que enfrentou dentro e fora da sua família não o afastaram da sua fé, não o separaram de Deus, não o fizeram desanimar. José se tornou um indesanimável. Não sei nem se essa palavra existe. Um indesanimável. Um homem provado por Deus, testado em sua fé. José nos ensina a não negociar os valores, a guardar e praticar os ensinamentos de Deus. Que Deus encontre em nós esta noite, você que nos assiste, que Deus encontre em nós esse desejo ardente e tenaz de acertar. Eu oro para que você saia desse culto hoje com uma fome de acertar, uma sede de acertar, uma vontade de vencer. Amém? Fome de vitória. Mas não há vitória sem luta. Alguém escreveu que a vitória sem luta é uma das maiores indignidades. Indigno é o que vence sem lutar. Tem luta primeiro. É muita luta. E a luta é grande. Mas a gente não desiste. A gente recobra o ânimo. A gente se alimenta, se retroalimenta, toma um fôlego e continua a jornada, e continua a caminhada. São processos. Muita gente que te vê hoje não imagina as lutas que tivestes que enfrentar, os desertos que passastes, as duras provações que sofrestes. Mas tu não desanimastes, continuastes firme, fortificastes tua aliança com o Senhor, o teu Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o nosso Deus, o Deus da comunidade de vida. É certo que passaremos por provações, por tribulações, mas nós estamos aprendendo a nos tornar um indesanimável. Amém? O que eu aprendo com esse texto? Em primeiro lugar, eu aprendo que para sermos frutíferos, precisamos estar sempre indesistivelmente junto à fonte. Junto à fonte. Nunca se afaste da fonte, porque é a fonte que tem o poder de dessedentar a tua alma. Em nenhum lugar você vai conseguir mitigar, dessedentar sua sede de paz, de amor, de perdão, de saúde e de felicidade. Somente na fonte. Por isso nós precisamos estar sempre próximo da fonte. O salmista Davi escreveu logo no primeiro salmo. Ele chamou de bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, eu fiquei tão chateado de ver alguns políticos aí da extrema esquerda desdenhando da morte da rainha. Gente, que coisa mais desumana. Nós não devemos desdenhar da morte de ninguém. Existem pessoas, existem famílias que estão ligadas ao ente querido. Como a gente pode desdenhar da morte de alguém? Mas isso aconteceu e já viralizou aí. Como se pode desdenhar da morte de alguém? E eu estive
lendo algumas das falas da rainha da Inglaterra e fiquei muito impressionado com as suas declarações de fé. Entre tantas que ela fez, que ficaram aí eternizadas, ela declarou que ela devia tudo ao Senhor Jesus. E uma das mais contundentes foi: quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota. Em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor. Palavras da rainha da Inglaterra. Não sim o contexto, mas quem sabe foi provavelmente durante a Segunda Guerra Mundial que ela falou sobre isso para encorajar o seu reino. Ela diz: quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota. Em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor. Então, nós vemos em José alguém com essa galardia, alguém com esse espírito. Ele não se deita, ele não se conforma com as derrotas que tem, mas ele acorda a cada dia mais forte e mais focado. Ele alimenta e retroalimenta as visões que tem, os sonhos que tem. Isso é como um imã. Você não pode desistir de sonhar. Você precisa continuar sonhando, acreditando. O tema do Projetando 2023 esse ano vai falar sobre sonhos, sobre a indesistibilidade de buscar os sonhos. Nós somos uma igreja sonhadora. Nós somos uma igreja de sonhadores, não de pseudos sonhadores. Sonhadores que sonham acordado, sonhadores que acordam cedo e vão para a luta, para batalhar, lutar, vencer, conquistar. Eu profetizo que nós vamos começar aqui uma temporada de testemunhos. Profetizei isso no nosso encontro com toda a nossa liderança cedos oficiais. Vai começar uma temporada de testemunhos. E você vai testemunhar testemunhos de superação, de cura, de vitória, de saúde, de retomada da vida, dos negócios, do crescimento, do seu trabalho. O Senhor te abençoou e te abençoará. Então eu aprendo com José que para nós sermos frutíferos, nós precisamos estar sempre junto à fonte. E voltando ao salmista que disse: bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda daqueles que escarnecem, mas ele diz: ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e ele será como árvore plantada junto às águas, e dá o seu fruto na estação própria, na estação certa. Tem um tempo perfeito para todas as coisas. Tenha calma, porque a semente está crescendo. Amém? Deus é uma fonte interminável de sustento, uma fonte inesgotavelmente poderosa e maravilhosa. O maior objetivo do inimigo é querer te afastar da fonte. O inimigo vai fazer de tudo para te afastar da fonte, porque ele sabe: se eu afasto ela da fonte, se eu afasto ele da fonte, ele vai começar a ter sede e vai tentar preencher essa sede, descedentar essa sede em outras fontes, e são fontes rotas. As fontes lá do mundo não preenchem. Você pode ir, vai terminar num vazio. Eu continuo com sede. A mulher samaritana buscou em tantas fontes, até que um dia, no meio-dia de um dia, um sol estorricante, ela se depara com a própria fonte. Ah, se você soubesse, quem te pede de beber, eu te daria a água da vida.
Daquele dia em diante ela bebeu da fonte eterna. E ela nunca mais teve a sede de felicidade. Jesus preencheu. Nós somos chamados por Deus para sermos ramos frutíferos. E o texto diz: José é ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Sabe o que eu aprendo com isso? É que na sua casa você é uma árvore. E seus ramos, seus galhos se estenderam, passaram o muro. Os galhos que passam do teu muro, os frutos além muro, sabe quem vai comer do fruto da tua vida? Os teus vizinhos. São essas pessoas. Está sobre o muro, passou, foi além. Você nem sabe onde é que vai chegar, mas vai chegar. Nós não temos nem ideia. Essa semana uma pessoa me testemunhava. Eu fui convidado para dar uma palavra de reflexão e de oração pelos 410 anos de São Luís. E uma das pessoas me abordou e disse: bispo, durante um tempo da minha vida, eu trabalhei na Alumar. Então, nós pegávamos o ônibus cedo, e ali, eu ia ali ouvindo, das 6 da manhã até as 7 horas. Quantas vezes eu amanhecia abatido, desmotivado, e aí virou um hábito. Eu chegava, entrava no ônibus, colocava meu fone de ouvido e ficava ali sendo nutrido pela palavra. E eu sou muito grato a Deus, porque isso me consolidou na minha fé, cimentou a minha fé. Foi um discipulado diário que eu recebi. Ele me testemunhava. Eu disse: tudo para a glória de Deus. Amém? Então, os seus galhos, eles vão além da sua família, sobre o muro. Muita gente vai provar do fruto. Pelo fruto os conhecereis. As pessoas colherão os frutos dos seus ramos. E aí ele fala sobre os flecheiros. Quem sabe os flecheiros são os invejosos. Pessoas que não suportam o seu brilho, não suportam o seu sucesso, não suportam as vitórias que você está tendo, e lançam flechas, fazem comentários maldosos, fofocam, estão em rodas, em vez de discutir sonhos, objetivos de vida, estão fazendo você a picadinho, estão discutindo você, estão detonando você. São os flecheiros. Eles estão por aí. Mas sobre o nosso coração tem um escudo. As flechas vêm, mas nós temos o escudo da fé. As flechas vêm, mas o nosso coração está guardado, protegido. As flechas vêm, os dardos inflamados do maligno vêm, mas nós temos um escudo de resistência. E eu declaro: todas as flechas contra a tua vida se quebrarão, não atingirão a sua alma, não te ferirão, não te atingirão, porque você está debaixo da mão potente do Altíssimo, do pastor de Israel, o teu protetor, o teu mentor. Ele te guarda, ele te protege contra a inveja, contra os maliciosos. E ele diz: os flecheiros lhe dão amargura, tiram contra ele, o aborrecem, mas o seu arco, porém, o seu arco tem um arco, o seu arco permanece firme. José é um indesistível, permanece firme, permaneça campeão, campeã, permaneça firme na promessa, firme na palavra, fica firme, aguenta firme, resista. Os seus braços são feitos ativos, ele é proativo. Você precisa ser proativo. O proativo é aquele que se antecipa aos problemas, não espera os problemas chegar.
O proativo se levanta e faz. O proativo não fica esperando alguém tomar a iniciativa. Ele vai e começa, ele vai e faz. Seja um protagonista da sua vida. Você não pode ficar assistindo na arquibancada o sucesso dos outros. Você precisa ser o protagonista da sua história. Eu declaro que hoje você tem que ter espírito de iniciativa. Tome a iniciativa, comece o teu trabalho, comece o teu negócio, amplie os teus horizontes, vá em frente. Mas os flecheiros lá em casa estão enviando flechas dizendo: eu não vou conseguir, não vai dar certo, é a crise, é não sei o que. Não escute os flecheiros, vá embora, vá em frente. Se revista da armadura de Deus. Proteja a sua mente, proteja a sua alma, proteja o seu coração, proteja o seu espírito. Continua, resista, se levante, permaneça firme no Senhor. Amém? Glória a Deus. Seu arco permanece firme. Lembre-se, você está sendo fortalecido esta noite e vai sair daqui mais firme do que nunca. Amém? Seus braços são ativos. Não é uma pessoa que vive no ócio. E mesmo que você tenha um dia de folga, os filósofos da antiga Grécia já falavam sobre o ócio criativo. Então, mesmo no dia de folga, você está lendo, você está criando, buscando um conteúdo que torne você mais sábio, mais inteligente. Então, mesmo quando você está de folga, você está estudando. Enquanto muita gente está divagando, distraído, você está estudando. Você está afiando a sua mente. A mente cada vez mais afiada, buscando conhecimento. Você tem que ser insaciável no seu conhecimento, na busca do conhecimento. Você está se afiando. Afiando a sua espada. Amém? É forte. Nós seremos provados, mas nós vamos vencer. Somos chamados para sermos ramos frutíferos nessa geração. Portanto, a flecha que vem do inimigo para te aborrecer, para te deter, ela não vai te paralisar, porque você vai sair com escudo. Amém? Então eu declaro, as flechas que lançam não vão te paralisar. Você não vai se intimidar com elas. Você vai sair desse culto com escudo. E o escudo vai apagando os dardos inflamados do maligno. Tem que ter ousadia. Ele vem, mas a gente prossegue. Ele vem, mas a gente enfrenta com o escudo. Por isso Deus nos deu o escudo da fé. Amém? Então os inimigos pelejam contra nós, mas eles não prevalecerão. Eles não prevalecerão porque as nossas raízes estão sendo aprofundadas. Nossas raízes são profundas. Nossas raízes estão alicerçadas em Deus. E Deus concede uma fonte inesgotável de unção sobre a sua vida. A unção, o fogo arde no altar, não se acaba. A unção é inesgotável que Deus derrama fresca. A cada culto você recebe uma unção fresca sobre a sua vida. No domingo passado você recebeu vinho novo, você recebeu azeite. E hoje novamente Deus traz do altar uma unção fresca sobre a sua vida. Alô, você que está aí, recebe uma unção fresca sobre a sua vida. É fogo líquido do Espírito Santo, te santificando, te capacitando, te abençoando, te consagrando para os novos desafios. Amém? Então é assim, e Deus concede uma bênção, uma unção de graça, de misericórdia, com um orvalho constante. O orvalho, ele é constante durante todo o ano. Mesmo no período de verão, mesmo no período que não há chuva, Deus manda o orvalho todo dia, toda noite, silenciosamente, abundante, presente, especialmente na escuridão. Vamos ler, vou pedir para o nosso príncipe aqui colocar Oséias 14:5. Oséias 14:5, olha o que está escrito. Oséias 14:5. Oséias 14:5. Oséias 14:5. Serei para Israel como orvalho
ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Olha que forte. Raízes e asas, fundamento e propósito. Raízes e asas, fundamento e propósito. Amém? Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Esses dias nós compramos um lírio para homenagear a missionária Giselda. Como nós ficamos encantados com a beleza do lírio. E o cedro do Líbano se tornam árvores centenárias. Assim será a tua posteridade. Quando tudo parece perdido, complicado demais, complexo demais, sombrio demais, silencioso demais. Meu Deus, Deus está em silêncio. Deus está presente. Deus está fortalecendo. Deus está restaurando na tua vida tudo que precisa ser restaurado. Ele coloca em ordem o teu mundo interior. Ele vai calibrando, azeitando todas as coisas, tudo para brotar algo novo dentro de você. Algo novo. Amém? Querido, a uva precisa ser esmagada para se transformar no melhor dos vinhos. A azeitona precisa ser prensada para gerar azeite. Você também vai passar por adversidades. Sua melhor versão vai sair das pressões. Sua melhor versão vai sair dos desafios. Sabe, Deus é a nossa fortaleza. Ele nos ajuda a frutificar, para nós sermos ativos durante as provações. Durante as provações você não pode se deitar e sentar, você tem que ser ativo. Daniel escreveu no tempo do cativeiro babilônico. Daniel disse assim: e o meu povo se tornará forte e ativo. Amém? Por isso que eu não parei de trabalhar durante a pandemia, mesmo tomando as precauções, mas eu trabalhei todos os dias. Eu estive na rádio todos os dias, trabalhei incansavelmente durante todo esse enfrentamento. A rádio não podia ficar fora do ar, e mesmo quando houve o lockdown, lá estava eu, fazer o programa ao vivo. Fui parado em algumas barreiras militares e mostrei autorização, sou radialista, vou trabalhar. Porque alguém precisava ir para a rádio encorajar as pessoas no enfrentamento da pandemia, quando tantas perdas estavam acontecendo. Nas provações você tem que ser ativo. Você precisa estar ativo. Porque se você ficar sem fazer nada, você começa a dar vazão para depressão, para ansiedade. Aí chega tudo que é ruim começa a chegar. Começa a ficar ansioso, deprimido, começa a se preocupar demais. Como é que vai ser, como é que eu vou... E aí isso aí não é bom para a sua saúde. Mas eu declaro e ministro que você é alguém que se torna cada dia mais forte e ativo. Amém? A nossa vida, ela é como um trem. As estações vão passando e muitas vezes ficamos apáticos, sempre aguardando novas ocasiões. Perdemos oportunidades de conhecer e de testemunhar a nossa fé para quem viaja conosco. E aproveitar a paisagem. Ao longo da tua vida, aproveita a paisagem. Aproveita cada momento. Torne cada dia frutífero e abençoador. Amém? Eu tenho aprendido que muitas vezes, que mesmo quando uma pessoa está com o coração triste, sem ânimo,
ser uma gota de ânimo. Nós precisamos nos esforçar para ajudar. E uma coisa que eu tenho aprendido, eu vou pedir para o nosso tecladista vir aqui rapidinho, por favor, só para me fazer uma ilustração com ele. Olha o que eu tenho aprendido. Olha o que acontece quando a gente levanta alguém. Levanta agora. Ao fazer o esforço de levantá-lo, eu fiquei com os meus pés ainda mais fortes. Quando você, mais uma vez, olha só, os meus pés se firmaram aqui. Obrigado, querido. Vamos aplaudir o Senhor por ele. Então, como igreja, ao nos esforçarmos para levantar alguém que caiu, nossos pés se firmam mais ainda. A igreja precisa ser aquela igreja que levanta os caídos, não massacra os soldados feridos, não apedreja mais. Quantas vezes alguém sofreu um apedrejamento, foi apedrejado nas redes sociais? Ultimamente eles usam o termo cancelado. É um termo muito comum, foi cancelado nas redes sociais. Tem acontecido muito. Pessoas que estão... Hoje nós temos, infelizmente, um STF que deveria ser imparcial, que deveria julgar com equidade. Nós temos um STF totalmente tendencioso e político. O STF não podia fazer política. Ele tinha que estar acima da política, acima das preferências políticas. Isso é julgar com equidade, mas não existe mais. Então ele vai cerceando o direito dos cidadãos, da escolha do cidadão. Está acontecendo muitas arbitrariedades. Pessoas estão sendo canceladas. Mas o que nós temos que fazer? Alguém que foi cancelado precisa ser acolhido pela igreja, precisa ser abraçado pela igreja. A igreja precisa ser o lugar dos excluídos. O mundo excluiu alguém, ele tem que ser incluído aqui na igreja. Ele tem que ser amado aqui na igreja. Alguém caiu, alguém sofreu, alguém está ferido, alguém está no meio do caminho. Nós não podemos ser como aquele sacerdote que Jesus falou na parábola do bom samaritano, nem como aquele levita. Nós temos que ser como aquele samaritano, acolher o ferido. A parábola que foi descrita pelo médico Lucas, que no domingo passado a gente falava que a primeira providência daquele samaritano, ele tinha vinho e tinha azeite. Ele aplicou o vinho e o azeite nas feridas daquele homem, prestou os primeiros socorros. Tem muita gente ferida nesse mundo. Esse é mundo de gente cancelada, de gente excluída. E essa gente cancelada, excluída, essa gente precisa ser acolhida pela igreja. Nós temos que amar essas pessoas. Existe uma igreja aí de super espirituais, de super santos, mas não passam de sepulcros caiados, paredes branqueadas. Pessoas que sabem apedrejar os outros, cancelar os outros. São pessoas que não sabem amar. Nós não podemos ser um tribunal. A igreja não deve ser um tribunal. A igreja tem que ser um hospital para tratar, curar, amar e restaurar vidas. Semana passada nós tivemos uma série de mensagens no Gol de Encorajamento que nós denominamos de Semana do Restaurador. Quantas pessoas foram restauradas nessa semana, tiveram encontro com o restaurador. E é lindo porque
na medida que eu vou ministrando, os encorajadores, a família Gotas, eles estão ali encorajando um ao outro. É muito lindo isso que Deus está fazendo. Amém? Então, amados, José nos ensina que nós temos que fazer diferença onde nós estivermos. Não importa a situação, o momento que nós vivermos. Quando José viveu com Potifar, ele foi uma bênção na casa de Potifar. Quando José foi preso, ele foi uma bênção na prisão. Aonde você for, aonde você estiver, você tem que ser uma bênção. Aonde eu estive trabalhando como obreiro, em Axixá, duas cidades do interior, Axixá e Mirizal, eu tive a oportunidade de fazer grandes amigos e levar o Evangelho a essas vidas. Agora no dia 1º de outubro, eu vou pregar na Marcha para Jesus em Axixá, aonde eu ajudei a fundar uma igreja. E essa igreja deu fruto, gerou outras filhas. Que maravilha poder participar da história, do começo de uma igreja. José nos ensina que nós temos que de fato fazer diferença aonde nós estivermos. José construiu uma história digna de amor, de empatia para com o seu semelhante, até se tornar o governador de todo o Egito. Deus amplia nossas fronteiras e nos ensina a frutificar. Escute isso: suas fronteiras serão ampliadas. Você vai aumentar o seu network, você vai conhecer mais pessoas. Deus vai te colocar em conexões poderosas. Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Quando você menos esperar, lá você está dando uma entrevista na rádio, lá você está dando uma entrevista na televisão, num canal, participando de um podcast. Olha a sua história acontecendo. São as promoções, são as conexões que Deus vai gerando, e você vai se tornando um especialista na sua área. Amém? Continue se especializando. Seja um especialista. Você não pode ser um clínico geral. Se especialize para a glória de Deus e glorifique o Senhor por isso. Amém? Tudo é para a glória dele. Então nós somos chamados, escuta isso, nós somos chamados para superar barreiras. Você foi chamado para vencer as barreiras, como se você estivesse numa corrida com obstáculos. Você vai superar, eu declaro e profetizo isso na sua vida. Você vai superar todos os obstáculos que a vida te impôs. Você vai superar cada um deles, até alcançar mais uma vitória. E assim Paulo escreveu: de fé em fé, de fé em fé, mais uma barreira superada, mais um gigante foi vencido, mais uma adversidade foi suplantada, para louvor e glória do Senhor nosso Deus. Amém? E aí você vai frutificando, vai gerando frutos. As promessas de Deus, do Deus eterno, são tremendas. Florescer como as flores do lírio. O lírio, ele representa nobreza e doçura. Quando Jesus disse que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, porque no palácio de Salomão tinha plantações de lírios, belíssimo. Na Inglaterra existem jardins com lírio, onde estava a rainha, porque o lírio representa nobreza e doçura. Você vai estender suas raízes como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano representa força e longevidade. Seremos longevos. Eu pretendo chegar a 100 anos. Eu quero ultrapassar aí a rainha da Inglaterra. Eu tenho muita vontade de viver todo dia. Todo dia. Eu gosto de viver. Eu quero viver. Eu amo viver.
Eu sou apaixonado pela vida. Eu acordo todo dia apaixonado pela vida. Eu amo o que eu faço. Eu amo a família que Deus me confiou. Eu amo a comunidade de vida. Eu amo cada um de vocês. Eu amo com todo o meu coração, não cabe no meu peito. É o amor que nos move. Então estender os ramos com o esplendor da oliveira, exalando o frescor da fragrância do Líbano, ser sombra para o sedento. Escute isso, você vai ser sombra para uma pessoa sedenta. Uma pessoa sedenta, ela vai se aproximar de você e vai ter alívio. Nossa, como você me faz bem. Às vezes você nem falou nada, mas você ouviu atenciosamente aquela pessoa. Você forneceu sombra para aquela pessoa. Ela precisava desabafar e você ouviu atenciosamente. É tão ruim quando a gente quer falar com uma pessoa e a pessoa não te dá atenção. Mas é tão bom quando alguém te ouve, te entende. Ele já pode dizer assim: eu sei o que é isso. Eu já passei por isso. Você vai ser sombra para o sedento. Você vai ser cereal para o faminto. Você tem a nutrição espiritual. Alguém que se aproximar de você, você vai poder nutrir essa pessoa com o cereal divino. Amém? Então eu profetizo que você vai ser sombra para o sedento. E você vai ser cereal para o faminto. Amém? Eu também quero profetizar que você vai ser esperança na vida de alguém, de outros alguém. Você vai ser esperança como o florescer da vida, como o vinho do Líbano. Amém? Você vai esperançar. Amém? Hoje a pastora Milka se vestiu de esperança. Eu disse para ela: vamos esperançar. Amém? Vamos ajudar o nosso povo a esperançar. Nós temos que ser portadores da paz e da esperança. Quando muita gente está dizendo não vai dar certo, não vai conseguir, é o fim, você chega lá plantando esperança. Eu fiquei me perguntando, quando ele disse aqui no versículo 25, vamos lá, versículo 25 do capítulo 49 de Gênesis. Versículo 25: pelo teu pai, o Deus do teu pai te ajudará, o Deus Todo-Poderoso, Ele te abençoará com as bênçãos dos altos céus. Chuva, bênçãos espirituais, toda sorte de bênçãos espirituais do alto céu. E aí eu fiquei pensando, bênçãos das profundezas. Que tipo de bênção é essa? Bênçãos das profundezas. Aí o Espírito Santo me fez a semente. Ela está plantada nas profundezas da terra. A semente, ela nasce silenciosamente. Ela vai gerando. Lá em casa nós temos um pequeno pomar. E aí nós vimos hoje, amanheceu assim com as flores desabrochando. É muito legal porque é um sinal que a primavera está chegando. A primavera está chegando. A primavera está chegando. Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Aleluia. A primavera está chegando. Foi aberta a temporada de testemunhos na comunidade de vida. Você vai testemunhar das grandezas do seu Deus. Então as bênçãos da profundeza da terra, que a gente não vê, mas está lá, ó, crescendo. Vai crescendo e vai florescer nas profundezas da terra. Amém? Esse é o Deus tremendo que tem cuidado de nós. E aí fala assim, as bênçãos do seio da madre. Amém? O Senhor te abençoará com filhos, com netos. Se não forem filhos biológicos, você vai gerar também filhos espirituais. Filhos que você gera. Eu disse para o pastor Reinaldo, que é o meu pai no rádio.
Eu disse para ele: pastor Reinaldo, você é o meu pai no rádio. E a Marina Souza, eu disse para ela: Marina, você é minha mãe no rádio. Por quê? Porque tinha um diretor na época, um diretor de programação, ele queria me sabotar. Ele estava indo ao encontro do diretor e a Marina ficou sabendo. A Marina ligou, interceptou o diretor e disse: diretor, não fale com ninguém sem antes falar comigo. Isso há 23 anos atrás. Aí o diretor disse: tudo bem. Que foi, Marina? Esse jovem que está na recepção, o Mário Porto, dê uma oportunidade para ele. Eu sinto que esse rapaz é um homem de Deus, e ele vai ser líder de audiência na nossa programação. E aí o diretor: tá bom. Ele já veio aqui 3 vezes, pediu uma oportunidade, mas eu sempre disse não para ele. Mas tá bom, Marina, eu vou dar uma chance para ele. Depois que a Marina saiu, entrou o diretor de programação, e ele disse assim: olha, esse cara aí ninguém conhece. Ninguém conhece. Então não é bom, diretor, dar uma oportunidade para um desconhecido. Ninguém conhece o trabalho dele. Aí o diretor disse para ele: não, mas eu vou dar uma oportunidade para ele. Eu decidi que eu vou dar uma oportunidade para o Mário Porto. Há 23 anos atrás, quando alguém tentou me sabotar, Deus levantou alguém. Deus levantou alguém, dá uma oportunidade para ele. Aí eu disse: você é minha mãe no rádio, e você, pastor Reinaldo Gama, você é meu pai no rádio. Eu prefiro, em vez de ser um sabotador, um fertilizador, eu quero ser um fertilizador da tua vida. Amém? Fertilizar. Esses dias nós fomos comprar exatamente fertilizantes para o pomar ficar ainda mais esplendoroso. Então tem hora, tem tempo na nossa vida que a gente precisa do fertilizante das Escrituras para fertilizar a nossa alma, fertilizar o nosso espírito. Hoje o Espírito Santo de Deus está fertilizando a sua alma, fertilizando o seu espírito, porque assim como José, eu posso dizer hoje sobre você: você é ramo frutífero. Você é ramo frutífero sobre o muro. Você é um ramo frutífero junto à fonte. Os flecheiros batem com ímpeto contra você, mas você vai ser sustentado pelo poderoso de Jacó. O seu arco permanecerá firme, a sua fé será indesistível do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo com a fertilização dos teus sonhos. Eu te abençoo com o tempo em que o Espírito Santo de Deus vai ajudar você a superar suas crises, seus desertos. Você frutificará, o teu deserto florescerá. Amém. Recebe o oásis do Espírito de Deus esta noite na sua vida. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelas promessas. As promessas do Deus eterno são tremendas. Então continue. E eu finalizo essa reflexão de hoje. Você que está nessa live, multiplica, gente. Compartilhe essa live, faz chegar a muitos lugares. Amém? Você tem vivido uma vida estéril? Você sente isso, uma esterilidade? Pastor, nada na minha vida dá certo. O que está acontecendo? Faz uma revisão de vida. Existem coisas que você deseja fazer, mas não consegue. Você conhece as promessas de Deus para a sua vida? A palavra de Deus tem muitas promessas. Entretanto, o amor de Deus por você é o amor que te acolhe, que te cura, que te transforma. Pense em quais áreas você precisa fazer hoje uma nova aliança com Deus. Rompa com a esterilidade. Em nome de Jesus, hoje você vai romper com toda esterilidade. Busque de Deus o perdão, a graça, a força, a bênção, o milagre. Reconcilie-se. Se você se afastou, se você se esfriou na fé, reconcilie-se com o Senhor teu Deus e viva por Ele e para Ele, para a glória dEle. Alguém entre nós sente necessidade de reconciliação?
Talvez você saiu de casa dizendo assim: Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Me desafia esta noite. E o Senhor vem falando com você. Durante todo o período de louvor, nós somos levados ao renovo, ao avivamento, ao reavivamento espiritual. Hoje o Senhor trouxe o renovo, o reavivamento, a frutificação, em nome de Jesus. Alguém necessita hoje de reconciliação. Alguém necessita hoje de entregar sua vida a Jesus. Precisa de cura na alma, no espírito. Hoje o Senhor quer te curar, sarar suas feridas. Quem sabe hoje começa uma nova etapa na tua vida, porque a primavera está chegando. Alguém entre nós? Se você deseja confirmar sua decisão, levante sua mão e confirme: sim, eu tomo a minha decisão esta noite. Nós iremos orar por você. Você que está acompanhando essa live, receba essa bênção em nome de Jesus. Amém. Querido, coloque a mão sobre o seu coração. Pai eterno, Deus querido, eu intercedo agora e apresento a vida de cada um dos nossos amados irmãos. O Senhor sabe de todas as suas lutas, de todos os seus desertos, de todas as dificuldades que os teus filhos têm enfrentado. E assim como José, Senhor, que passou por etapas difíceis, desertos difíceis, foi humilhado, judiado, maltratado, preso injustamente. Flecheiros lutaram para tentar parar o seu desenvolvimento pessoal. José seguiu resiliente, resistente, forte no Senhor, o seu Deus, o Deus do seu pai Jacó, do seu avô Isaac, do seu bisavô Abraão, e foi vencendo tudo em sua vida. Ó Deus, derrama da tua graça, derrama da paz que excede em todo entendimento, dá saúde aos teus filhos, e que eles possam, nesse mês de setembro, no mês da primavera, primaverar na alma, no espírito e frutificar. Fertiliza os seus corações, seus sonhos, seus ideais, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Diga amém.